brasileiras são limpas e Aí também. Aqui é foda o circo, né? Porque de um lado nós temos os jornalistas da Globo, da rede esgoto de televisão, né? Totalmente tendenciosos e vendidos. E do outro lado a gente tem um bandido corrupto mentiroso. Então isso aqui é bom, hein? Isso aqui é bom pra caramba, velho. Isso aqui é foda. são transparentes e que as urnas são auditáveis. Isto posto, eu lhe pergunto. Ô, o William Bonner me dá nojo, cara. Esse cara é... Acho que é um dos caras mais vendidos da história do jornalismo. Jornalista fajuto contra um presidente fajuto, quem leva? Essa é a pergunta de $1 milhão. Olha a cara desse imbecil, mano. Pergunto mais uma vez. O senhor vai Não, pior ainda é o Bolsonaro com a cola na mão. Mano, que vergonha, velho. Que vergonha, cara. Meu Deus, velho. Ai, doutor Enéas, ainda bem que você não tá vendo essa merda, cara. Um presidente com colinha na mão. Ai, meu Deus do céu, caralho. Caralho. A diferença do Bolsonaro pro Lula. Que o Bolsonaro consegue colocar uma colinha a mais. Porque ele tem um dedo a mais na mão do que o Lula. Por isso que ele virou presidente, hein? Aí tirou o analfabeto de lá pra botar o semi-analfabeto. Olha. É uma beleza, hein? assumir um compromisso diante de milhões de brasileiros de respeitar o resultado das urnas e estimular os seus seguidores a fazer o mesmo, candidato? Serão respeitados os resultados das urnas, desde que as eleições sejam limpas e transparentes. Como você disse que são auditáveis, em 2014 não aconteceu isso? Pois é. Em 2014 foi feio o negócio das urnas, hein? Puta que pariu, o que teve de fraude não tá escrito no gibi, hein? Mas tudo bem. Vamos botar um ponto final nisso? O senhor vai botar um Tá ponto resolvido, final? ponto final. Vamos para outra pergunta, outro assunto. Pois não. Então, Vamos respeitar os... Outro assunto. Vamos lá, vai, corta, sei lá, corta. nós temos uma declaração importante. Ah, mas quanto a isso aqui, não tem nem o que falar também, né, cara? Os jornalistas são muito lixo, né? De falar sobre essa porcaria aí. Porque todo mundo sabe que as eleições são uma furada. É uma fraude tudo isso aí, cara. Tem um monte de fraude no meio de eleição, de urna eletrônica. Puta que pariu. Importante do candidato Bolsonaro assumindo publicamente o respeito ao resultado das urnas de outubro. Vai tomar no seu cu, William Bonner. Vai pra puta que pariu. Gestão na pandemia. O lockdown serviu para atrapalhar nossa economia e contaminar mais pessoas ainda em casa. Serviu mesmo. Isso é verdade. A questão da Pfizer. No contrato da Pfizer estava escrito: não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Outra coisa, a Pfizer não apresentou quais seriam os possíveis efeitos colaterais. Tá errado. Eu usei uma figura de linguagem. Jacaré. A bela figura de linguagem, hein? Nossa senhora, a inteligência desse homem me assusta. Figura de linguagem? Sim. Você sim. acha que é o caso de brincadeira? Não é brincadeira isso. Isso faz parte da literatura portuguesa. Ai, caralho, faz parte da literatura portuguesa. Nossa, cara, que vergonha. Sabe que uma das coisas que mais me dá aflição é ver um presidente que não sabe nem falar direito, né? O cara usa uma linguagem tão dantesca, cara. A língua... Ai, caralho. Então, brincadeira é, num momento difícil para o Brasil, O cara manda um... Vai ficar que nem jacaré, velho. a imprensa desautorizar os médicos pela sua liberdade de clinicar. Esse foi o grande problema. E outra coisa, Problema? pela sua liberdade de clinicar. Esse foi o grande problema. E outra coisa, Ô, tá maluco? Que é isso? O cara mandou ali um... O cara mandou um 80% de um problema ali, hein? eu não errei nada do que eu falei. Eu falei O cara mandou um... no início da pandemia que nós devíamos tratar dos idosos, pessoas com comorbidade, e o resto da população trabalhar. Isso eu falei e não errei. Hoje, muitos países já falam que o lockdown foi um erro, que as pessoas se contaminavam muito mais em casa do que nas ruas. E outra coisa, É óbvio que parar a economia do país por conta disso é ridículo, é uma farsa, né?
Porque daí você gera mais problemas ainda, e pior, a longo prazo. Porque fecha a economia, deixa de receber, deixa de trabalhar, deixa de levar comida pra casa, vira um regime de sobrevivência. Puta que pariu, hein, mano? Buscando e defendendo a verdade. Deus te abençoe e te guie, TMJ. Aí você fala que o povo vai ficar em casa? Quem que ficou em casa nessa bosta desse lockdown, ó? Esse povão aí, povo festeiro dessas bostas aí, sempre continuaram fazendo a mesma merda de sempre. A diferença é que chamavam pra fazer dentro de casa agora. Ah, nossa, bacana. Ah, me respeita, né, velho? Porra. Não adiantou nada no final das contas isso daí, só gerou mais problema só. Se falava em fazer o que o lockdown? Lockdown 1 mês, 2 meses no máximo para achatar a curva. Aí é outra coisa, né? Durou mais de um ano o lockdown. Pelo amor de Deus, cara. Que país que se sustenta 1 ano. Não é à toa, né? Não é à toa que o resultado tá aí. A economia que já era uma bosta ficou pior ainda, né? Um monte de empresa fechada. Nossa, nem lembro mais quantas empresas foram fechadas no Brasil. Nossa, foram centenas de milhares. Chegou a ser, eu acho. Muita coisa. Lockdown. E até hoje continua gente falecendo por Covid. Ou seja, o lockdown serviu sim para atrapalhar a nossa economia e contaminar mais pessoas ainda em casa. Então o senhor chama isso de politicamente incorreto? O senhor não se arrepende do seu comportamento, das frases que fez, imitando pessoas com falta de ar, como solidariedade? Quem fazia queria lockdown eram os ricos. A maioria não, né? Não é, né? É, não tem, você não pode. Num país como o Brasil, você não pode pensar em trancar todo mundo dentro de casa por um período vasto de tempo. Isso não existe, certo? Não é assim que funciona, senão acontece tudo isso. Você gera problemas maiores depois, né? As pessoas... Afeta até a saúde da pessoa, porque imagina você ter o seu negócio e ele fechar. Você perder sua fonte de renda por causa de lockdown. Sua saúde como que fica? Você não recebe, você não leva sustento pra casa. Pelo amor de Deus, pessoas de família, certo? Que tem que sustentar a família. Pelo amor de Deus, cara. Como que você pode imaginar 1 ano ficar trancado em casa? Agora, você fazer um lockdown pensado, de maneira estratégica, num curto período, para você amenizar os impactos negativos, e nesse tempo de lockdown você repensar numa estratégia para ir voltando, isso é diferente. Agora, o que aconteceu aqui no Brasil, irmão? Foi uma puta de uma vergonha, você quer saber? Não teve porcaria nenhuma de lockdown, tá? Muita gente, mas muita gente não respeitou porcaria nenhuma de lockdown, cara. Até shows tava tendo por aí. Depois de um tempo, até show começou a ter. Show, é uma putaria, uma zona do caramba. Ninguém tá preocupado, não. Tipo, as famílias que sofreram... Você acabou de falar É tudo errado, tudo errado. que eu não imitei falta de ar e voltou a falar em falta de ar novamente. Você voltou a falar em falta de ar novamente. 700 mil mortos. A minha pergunta é muito específica. O senhor se arrepende Lamento as mortes. Não tem que não perder um parente, um amigo. Lamento as mortes. Agora, não poderia ser tratada a Covid da forma como começou a ser tratada. E quando você fala em tratamento precoce, lembre-se que no protocolo do Mandetta tinha o tratamento precoce lá, mas só em casos graves, onde eu não concordei com ele. No início, o protocolo do Mandetta era vá para casa, quando sentir falta de ar, procura um hospital. Eu falei, procurar para quê se não tem remédio? E não tinha vacina também naquele momento. Bom, vamos falar de economia? Bora. Eu só queria observar, a Renata não retirou observação sobre o fato de o senhor ter imitado pessoas com falta de ar. Ela disse, não. Ela disse que o senhor imitou gente com falta de ar e que faltou também a solidariedade. Foram as duas coisas. Isso eu não respondeu. Mas, candidato, o senhor já deixou claro que o senhor acha que mais brasileiros se contaminaram por ficar dentro de casa sem se expor. Não, o senhor disse isso. Nova York, mostra isso aí. Meu Deus. Nossa, quanta bosta, cara. Você é louco. Imitou mesmo. Bolsonaro é um lixo, mano. Bolsonaro é patético, é um homem totalmente despreparado, não fala com propriedade sobre nada, foge das perguntas sempre pela tangente, sempre que possível foge, não tem clareza de ideia pra nada, não dá resposta coerente pra nada. Eu nunca vi isso, cara. Não sabe falar direito. Sinceramente, qual que é a diferença de Bolsonaro pra Lula, cara? Não tô falando no sentido de bandido de roubalheira, que isso daí não é. Mas eu tô falando... Não dá nem pra comparar isso aí, né? Mas, cara, tô falando de preparo mesmo, como pessoa, pra ser presidente, cara, eu tô falando. É uma piada isso daqui, velho.
cara mente com uma facilidade incrível. O cara fala assim, tudo pela metade, tá nem aí. Pelo amor de Deus, cara. Essas bostas desses jornalistas vendidos aqui também. Corta o presidente na hora de falar, começa a falar sobre assunto que não tem nada a ver, começa a querer forçar a barra, falar, não, o senhor falou, pra puta que pariu, cara. Que lixo, que zona, velho. Que circo, mano. Por que eleitores como aquele, que se sentem traídos pelo senhor, acreditariam nas suas promessas de agora? Você está me estimulando a ser ditador. Eu, candidato? Você. Porque o Centrão são mais ou menos 300 parlamentares. Se eu Eu, candidato? Por quê? deixar de lado, eu vou governar com quem? Não vou governar. Que filha da mãe. A bicha é foda. Eu vou governar com quem? É, né? Só que antes, quando você fazia campanha, não era isso que você falava, né? Ó? Bicho é foda, mente mesmo, né? Governa com o Centrão, né? Aliás, você governa com a mesma caterva de corrupto que governou com a Dilma, com o Lula, com o Temer, com o Fernando Henrique Cardoso. Todas essas pessoas se fuderam, tá? E você vai ser o próximo, Bolsonaro. Você fez merda e continua fazendo merda pra caramba. Isso vai azedar pra tu, cara. Vai azedar ainda. Você não perde por esperar. Todo mundo que governou com essa gente aí, os famosos bandidos do Deep State aí, né? O estado aí obscuro do Brasil, se deu mal. E você vai ser o próximo, cara. Tá? Aliás, muita coisa que você falava antes de virar presidente, você não cumpriu depois que virou, né? Que piada. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Que isso aqui vai ser... Essa vai ser boa, pelo jeito, hein? Governar com o parlamento. Se eu deixar de lado, eu vou governar com quem? Não vou governar com o parlamento. Então você está me estimulando a ser um ditador. São 513 deputados. 300 são de partidos de centro, pejorativamente chamados de centrão. O lado de lá, os 200 que sobram, é o pessoal do PT, PCdoB, PSOL, Rede. Não dá para você conversar com eles. Até eles não teriam número suficiente para aprovar sequer um projeto de lei comum. No meu tempo não era centrão. Ah, velho, isso aí é... Então tem voltar no menos pior. Cara, olha a cara dele. Olha a cara dele, bicho. Nossa, que amamoragem, bicho. Essa aqui foi... Ô, louco, hein, ó. Caramba, velho. Puta que pariu. Olha a carinha dele, hein? Na minha época não era centrão, hein? Não era, né? Nossa senhora, velho. Bolsonaro é foda mesmo. O bicho fala, ele mente que não tá nem aí. O cara não tá nem aí, não. Existia centrão. Como assim? No meu tempo, esses partidos que eu já integrei não eram tidos como partido central. Agora, o importante, Boni, o importante. Nós estamos num governo sem corrupção. Aqui é a parte que mais me enoja, cara. Aqui, isso aqui, o cara, olha, ele tem que ter um estômago. O cara tem que ter um estômago pra falar isso aqui. Que puta merda, cara. Puta que pariu, mano. Eu indiquei ministros pelo critério técnico. Eu não aceitei pressões de lugar nenhum para escalar ministros. Tá louco, cara. Mano, isso daqui é pura retórica falaciosa. Pura retórica falaciosa. O cara tá só negando. Só negando a realidade mesmo. Qual governo teria o... Até dinheiro de gasolina roubava? O Ciro Gomes tá louco pra provar em rede nacional que o Bolsonaro roubava o dinheiro da gasolina. Isso antes de virar presidente, do gabinete dele lá. Ele tem as provas. Os caras não querem debater. Os caras não querem debate, senão os podres vão começar a aparecer. Uma pergunta. Quem você voltaria? Ai, caralho. Quem você voltaria? Quem você votaria? Cara, a minha primeira opção é anular o voto. A minha segunda opção é o Ciro Gomes. Eu não sei ainda o que eu vou fazer.
Ministro padrão Tarcísio de Freitas na infraestrutura. Padrão Marcos Pontes na ciência e tecnologia. Ó, Marcos Pontes. Padrão a Tereza Cristina na agricultura. Padrão... Nossa, que bacana. E como é que tá a nossa agricultura? Nossa, que legal. Uau. Gilson Machado no turismo. Que o Brasil não tem reforma agrária, que é uma das coisas básicas para um país se desenvolver, a reforma agrária. Que reforma que você fez, Bolsonaro? A economia no seu governo é uma das piores dos últimos anos. Você tá quase superando o Lula em pagar juros para banqueiro. Os juros nunca teve tão alto. O que você quer falar da economia? Isso é uma piada isso daí? Você tem aí no Brasil, cara, você tem uma faixa de 100 milhões de pessoas. Vocês têm noção do que é isso? Você tem uma faixa de 100 milhões para mais de pessoas que não tem a capacidade de fazer 3 refeições no dia. Cara, não, isso sem falar no desemprego, nas crianças que morrem de fome. Sério mesmo? É uma piada? Uma pessoa desconhecida até Por que o Ciro? Porque o Ciro tem projeto para a presidência da República. chegar no meu governo. Padrão Tem projeto. Pelo menos isso ele tem. E tem coerência no que ele fala. Onyx Lorenzoni, que eu considero como um coringa meu. Não é um cara que tá preocupado em ficar nessa discussão vazia aqui desse tonto aqui que fica falando que o Lula é ladrão e do outro lado tem o Lula falando que o Bolsonaro é fascista. Isso é uma piada, né? E nem debate esses dois querem participar, porque são tão frangão, que eles não têm coragem de debater. Lógico, vão tomar uma lavada, Seria né? ateu e o problema. Não tem jeito. Não, cara, Ciro não é ateu nada. Ô, Gustavo, cala a boca, vai. Pelo amor de Deus. Não começa a falar bosta, não. Padrão Braga Neto, que esteve na defesa. Ou seja, padrão Salles, uma pessoa candidato, excepcional. Padrão atualmente, ministro Juca, do Meio Alô, Magu, tamo junto. Ambiente. Seu Então, candidato. essas pessoas é que deram um impulsionamento ao governo. Qual o projeto do Ciro? Ué, você não sabe baixar o livro e ler? Você não sabe pegar os vídeos? É, claro que você não sabe, senão você não estaria perguntando, né? Você pega e baixa lá o projeto dele de Nacional Desenvolvimento. Leia. Consegue ler? Será que você consegue ler 2 páginas de alguma coisa da sua vida? Tá tudo lá as propostas dele pra mudar o Brasil. Da onde vem o dinheiro, onde que precisa ser reformulado, quais reformas são necessárias fazer, que no Brasil, no caso, são todas. Taxa de juros, trazer para os padrões dos níveis internacional, porque o Brasil aqui é um cassino de milionário, maior taxa de juros do mundo. Tá tudo lá, cara. Dívida pública, como combatê-la e por que é necessário combater essa dívida, que é uma usura, é um crime de lesa pátria. Reestatizar a Eletrobras, tomar o controle de volta da Petrobras, tudo isso. Tá lá, pô. Estamos governando com competência e sem corrupção, porque não tem indicação Então, política candidato, o para senhor esse citou- ministério. O que pretendemos fazer é continuar exatamente com a política que nós viemos fazendo desde 2019. Puta que pariu. Para um presidente sentir a liberdade de falar isso daqui, ó, é porque o povo é muito burro mesmo. Os caras olham pro povo como uma manada de búfalo. Puta que pariu. O cara mandar uma dessa aqui, essa frase aqui, ó, dita porque o presidente ele é o reflexo do povo, tá? Pro presidente falar isso daqui, ó, significa que a maior parte da população continua em estado dormente ainda, ó. Isso daqui é de causar nojo, dor no saco de você ler um negócio desse aqui, ó. Mais. Te respeito, mas tiro NH. Ô, Daniel, cara, sinceramente, se você me respeita ou não, e se você me deixaria de respeitar por conta disso, o problema é seu, tá? Eu falo com convicção, eu sei do que eu tô falando. Se você tem um ponto de vista diferente, perfeito. Problema seu. Eu não tô aqui pra ficar fazendo média com ninguém, não, tá? GLR conhece o Ciro se informando pelo Nando e MBL. Não, cara. Eu já entrei em detalhes, eu já falei tudo que eu tinha pra falar, cada um faz o que quiser aí, cada um pensa o que quiser, da forma que quiser. Eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém. Vocês fazem aí, vocês podem... Ah, ele falou, foda-se, aqui é o super, tá? Tô cagando e andando, o que vocês acham de política?
que a maior parte da população não sabe bosta nenhuma de política. As pessoas deveriam ter vergonha de falar sobre política, porque não sabe nada. O povo só sabe falar de política quando chega a época da eleição. É o único momento em que o povo começa a bostejar, a falar bosta. Mas nunca tiveram preocupado com nada, nunca foram atrás de saber realmente o problema real do Brasil, o que tá errado, o que não tá, o que precisa ser modificado, o que não precisa. Ninguém foi atrás de saber bosta nenhuma. Depois chega a época da eleição e fica todo mundo que nem um bando de galinha. Lula, Bolsonaro, a gasolina. Os números da economia são fantásticos. Tem muitas pessoas Olha falando isso. que Lula me roubou, mas ele admitiu. Em uma campanha dele ele falou que não vai enganar o povo brasileiro mais uma vez, kkkk. Gustavo, mas isso daí você tem que entender o seguinte, o Lula, ele é um cara que, assim, ele já tem o povo alienado que tá na cola dele. Ele pode falar que vai bater na mãe, que vai sortar bandido, que vai cheirar um pó, que vai estimular seu filho a usar droga. Essas pessoas alienadas com a mente cauterizada vão votar nele. Não tem jeito. E o Bolsonaro é a mesma coisa também. Pode falar o que for, não importa. O povo só vai lá. O povo cara, isso é povão, cara. Isso é o povão idiota. Que é mais analfabeto do que o próprio presidente. Não tem o que fazer. Quanto a isso, esse tipo de gente aí que fala que Lula não roubou, que o Bolsonaro tá lutando contra a corrupção, é gente que tá com a mente cauterizada. Deixa quieto, isso daí faz parte, infelizmente faz parte. Levando-se em conta o resto do mundo. Nós não podemos... Se fosse apenas o Brasil com esses problemas, eu seria o responsável. O que nós pretendemos fazer? É continuar exatamente na política que estamos fazendo desde 2019. Primeiramente, quem me acusou de interferência na PF foi o ex-ministro Sérgio Moro. Falou que a prova da interferência estava numa sessão reservada nossa. Bem, eu não queria, a sessão foi gravada, eu não tinha obrigação de entregar ali a fita. O senhor teve 4 diretores gerais da Polícia Federal eu não tinha obrigação de entregar a fita. Entreguei a fita. Foi revelado, até com muitos palavrões na reunião de ministros. Não acharam nada. O que acontece? Eu, quando entrego o ministério para alguém, eu dou o ministério para aquela pessoa agir. Tá? A Polícia Federal, com a saída do Sérgio Moro, melhorou e muito na apreensão de drogas, na apreensão de numerários. No segundo turno, como o Bois vai fazer? Se dar Bolso e Lula. Nossa senhora. O cara simplesmente mente na cara dura. No governo dele tudo funciona, tudo tá perfeito, nada esteve tão bom como atualmente na história. É incrível. É simplesmente incrível. É só olhar as estatísticas de tudo. Você vê que nada disso é real. O cara fala que é. Complicado, né? No segundo turno, como o Bois vai fazer se der Bolso e Lula. Aí na verdade, o que deveria acontecer é o povo ou escolher uma terceira via, qualquer que fosse, ou anular o voto, né? Mas, partindo do pressuposto que a maioria da população anulasse o voto, para que isso acontecesse, precisaria haver uma revolução de ideias na cabeça do povo. E isso não vai acontecer, entendeu? Porque o povo... Bom, tem uma grande parcela de pessoas que diz que vai anular e vai votar em branco, né? Isso nos indica uma coisa, indica que você tem uma grande parcela de pessoas que não acreditam mais em nada do que tá aí. Isso é um bom sinal, certo? O problema é que não é maioria. Então, a partir do momento que a maioria votasse nulo, não é branco, é em nulo. Nulo. Vota nulo. Isso significaria que houve, sim, uma revolução de ideias. Significa que a população falou assim, chega, a gente não aguenta mais. A mesma história fajuta de sempre. Sabemos que esquerda e direita é uma farsa, nós queremos um presidente de verdade. Só que, cara, pra acontecer isso, o povo precisa evoluir muito ainda. Porque o povo brasileiro, irmão, infelizmente... Vocês veem aí na internet, entre em qualquer canal que fala sobre política, o povo é totalmente polarizado. O povo é totalmente dividido. O povo não se junta focado no objetivo central de colocar o país pra cima, realmente. O povo é corrupto também. O povo critica os políticos, mas eles adorariam ter uma oportunidade de estar lá também pra fazer a vida, pra pegar dinheiro e ficar bem e acabou. Ninguém se preocupa não, cara. É isso aí nada. E tem muita gente aí que é corrupta, irmão. Muita gente que é corrupta e fala que chega de corrupção. Para. Brasileiro
eu já falei isso aqui e vou repetir. O presidente da República, ele é um reflexo do povo brasileiro. Se lá no topo da pirâmide tá uma bosta, é porque a base da pirâmide tá uma bosta também. Foi o povo que abriu espaço pra colocar esses mentecaptos lá em cima. Sentado na cadeira. O povo é tal idiota que quer reeleger o cara que roubou o próprio país. KKKKKK vai entender. É, exatamente, é isso que eu tô falando. O Bolsonaro só virou presidente da República porque o povo tava de saco cheio da roubalheira do PT, óbvio, né? O povo tava sem esperança nenhuma, resolveram dar uma chance pra essa anta aqui, ó. O cara nunca apresentou um projeto, nunca fez nada na vida, sempre foi um sugador. Ficou dentro da máquina lá, sugando, 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 um parasita. Agora, o povo tá pensando novamente em dar espaço ao cara que trouxe toda essa situação ridícula pro nosso país, que é o Lula. Então você acha que um povo desse merece um país de verdade? Você acha que o povo brasileiro tá pronto pra ter um presidente de verdade? Isso é uma piada, cara. O povo é burro. Olha aí, ó. Só pelos comentários das pessoas que aparecem, você vê a mentalidade. O povo é idiota, é imbecilizado. Não sabe nada sobre coisa alguma, pô. O PT apresenta o mesmo candidato há décadas. Só tem Lula naquela bosta. É sempre o mesmo lixo. O povo não abre os olhos, cara. Sérgio Moro, o que você acha? Lixo. Péssimo. Horrível. É neoliberal também. Tá? Em operações. E burro. Totalmente burro pra política. Ignorante. Sabe bosta nenhuma sobre nada. Melhorou muito. Em armamento. Melhorou. E as pessoas vão mudando. Por exemplo, quando o André Mendonça saiu, porque ele foi para o Supremo Tribunal Federal, eu não considero uma saída da paz dele. Atualmente, temos um delegado da Polícia Federal à frente do Ministério da Justiça. Agora, ninguém comanda a PF, Bonner. Se pudesse comandar, o Lula teria comandado, a Dilma, o Temer, seja lá quem for. Ninguém consegue comandar a Polícia Federal. Vocês não comandam, não? Ó, na cabeça do Bolsonaro, o presidente da República não pode fazer nada. Não comanda a Polícia Federal, não. Não é a presidência da República, não, que comanda. A polícia é um órgão... Se a polícia quiser comandar a presidência, é mais fácil. Cara, nossa, que piada. Mano, que vergonha, velho. Que vergonha de saber que isso daí representa. Que vergonha de saber que uma merda dessa tá representando... Cara, sinceramente. Puta merda. Você não tem autoridade nenhuma, Bolsonaro. Seu governo é totalmente sem autoridade. Você não tem voz de comando pra nada, cara. Você não manda em nada, ó. Você é que nem uma criança num quarto cheio de coisa e você nem sabe o que você tá fazendo. Para! Dessa forma, como você tá falando aí. Não tem capacidade de mandar, fazer projeto pra mudar as coisas nem nada. Obrigatório. Não sendo obrigado, iria dar uma amenizada nos votos sem consciência, evitando eleger esse tipo de gente. Não, cara, é complicado, porque se o voto ele não é obrigatório, você abre mais portas ainda para que o sistema coloque lá uma pessoa X dos interesses deles, entendeu? Eles já fazem isso com o voto sendo obrigatório, imagina se não fosse. Porque eles conduzem o povo, eles falam que é uma democracia, que você tem direito a voto, Na verdade, o único direito que o povo tem é de votar. É só para isso que ele presta, que eles querem que o povo vote, né? Só que o problema é que eles conduzem a cabeça das pessoas. Eles dividem e conduzem a cabeça delas. Exatamente como está sendo feito agora. Está escancarado. Só não percebe quem tem o QI da faixa do BR. Qual que é a média do QI BR? 85. Quem tem o QI de 85, 70, 90... Não vê. Não enxerga essa merda acontecendo. Mas é o que está acontecendo. É o mesmo teatro e o circo de sempre. Lado A contra lado B. Só abobrinha sendo dita por lado A. Só abobrinha sendo dita pelo lado B. Um fica falando bosta do outro, nem debate entre eles fazem, e o povo fica lá dando palanque pra isso. Oi, lenda reage muralha vitamina pó carnaval. Qual é a dificuldade de escolher um bom ministro da educação? Por muitas vezes, depois que a pessoa chega, a gente vê que ela não leva jeito para aquilo. Mas não foi só da educação. Ele teve acusação. Ele teve morte de prisão. Ele foi preso, inclusive. Agora, conseguiu o habeas corpus logo em seguida. Agora, fiquei sabendo depois, né, que o Ministério Público do DF foi contra a prisão dele.
Agora veja só, Foi contra a prisão dele. Por quê? Não tinha nada contra ele. Se tiver hoje em dia, é outra história. Até aquele momento não tinha nada. A questão de ter 2 pastores, um que está no gabinete dele, qual é o problema? Agora, se ele faz besteira, e se essa pessoa... Agora, nós começamos a investigar o caso dos pastores. Não foi a Polícia Federal. Nós começamos a investigar com a CGU. Agora, só na área da educação, o primeiro-ministro escolhido pelo senhor caiu depois de 3 meses porque, por causa de um escândalo, pediu que professores gravassem slogans de campanha seu. O segundo ministro praticamente fugiu do Brasil depois de ter insultado ministros do Supremo. O terceiro ministro nem chegou a assumir porque maquiou o próprio currículo. O quarto ministro envolvido num escândalo de corrupção. Quais são os critérios que o senhor usa para escolher um ministro de uma área tão vital para o futuro do país? Nossa, esses jornalistas, eles atuam tanto para fazer a pergunta que me dá até nojo. Só se revelam quando chegam. Ô, Domingos, depois eu reajo aqui. Atualmente, eu tenho um excelente ministro da Educação. Acontece, é igual um casamento, muitas vezes. O senhor concorda que essa alta rotatividade prejudica? O ideal era não ter rotatividade. O ideal era não ter rotatividade nenhuma, mas acontece. Outros ministros foram trocados também. Bom, por vários motivos. Agora, depois desse escândalo do MEC... que escândalo do MEC, Boni? A saída do ministro Mas que a saída é escândalo? Não é escandaloso, candidato, sim. Um ministro destinar dinheiro da educação para 2 pastores, dizendo que o presidente da República indicou um deles. Cadê o duto cadê o duto do dinheiro vazando ali? Cadê o dinheiro? Candidato, não sabemos. Cadê o dinheiro aparecer? Você não sabe? E está me acusando? Não está acusando o Milton por isso? O senhor tem todo o direito de achar que não foi um escândalo. Que bosta. O que eu tenho a falar para a população brasileira? Peguei o Brasil numa situação crítica, na questão ética, moral e econômica. Hoje está pior. Começamos a trabalhar, tá? Fizemos muitas reformas em 2019. Infelizmente tivemos a Covid, depois tivemos a guerra lá fora, tá? Tivemos uma seca enorme. E nós fizemos todo o possível para que... Em outras palavras, a gente pegou o país, mas o clima não estava bom, o tempo estava ruim aí, mau presságio... Não dá, né? Contra o tempo a gente não tem o que fazer, né? Veio a seca aí. É o tempo. É o tempo. A população brasileira sofresse o menos. Olha a mão desse tonto, toda azul, de cola. Nossa, que coisa. Sinceramente, velho. Caramba. Possível. Isso nós fizemos. Hoje você nota o preço do combustível caiu assustadoramente. Nada de canetada. Com o trabalho nosso junto ao parlamento. Aquela frase, né? Doutor Enéas foi o me unir e o Brasil não foi digno de tê-lo. É lógico, cara. Por isso que eu falo. Presidente da República é reflexo do povo. Olha quem que o povo tem capacidade de erguer, ó. Essas bosta aqui, ó. E agora tá entre essa bosta aqui que vocês estão vendo e a outra merda. É isso aí que o povo tem a capacidade de erguer. Olha! Porra! Bacana pra caramba. Povo é idiota. Povo é idiota pra caramba. Merece mais se lascar mesmo, depois não adianta chorar. Que adianta? Brasileiro, conseguimos R$600 de Auxílio Brasil para 20 milhões de pessoas mais pobres, conseguimos a transposição do São Francisco, que estava parado desde 2012, levando água para o Nordeste, nós pacificamos o MST, titulando terras pelo Brasil, e 90% dessa titulação foram para as mulheres. Criamos o PIX, tirando dinheiro de banqueiros, fazendo com que a população pudesse se transformar muitos em pequenos empresários, um PIX sem qualquer taxação em cima do PIX. Anistiamos 99% da dívida de 1 milhão de jovens junto ao FIES. Encerrou? Acabou. Muito obrigado aí, até a próxima. É boa, né? Renato, até a próxima. Candidato, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo e por ter prestado esses esclarecimentos ao público telespectador, aos eleitores brasileiros. Bela bosta, hein? Nada fora do que eu já esperava que seria, tudo isso aqui. Uau! Xande, aquilo não é cola. Cara, o Bolsonaro, ele... Não importa que esse daqui não seja cola. O Bolsonaro, numa entrevista... Antes de virar presidente, ou depois de ter virado presidente, uma das primeiras que ele deu em rede nacional, ele sempre levou colinha, ele sempre anotou coisas na mão dele pra se lembrar enquanto tava falando. Se ele fez isso daí de pirraça, pior ainda, que bosta, cara. Que bela merda. Nossa.
O Marco Antônio Vila, é cola sim. É, exatamente, ele já tem. Essa molecada é idiota, mano. Molecada sabendo o que tá falando.